Seja bem-vindo ao workshop Jornada da Alma. E esse workshop foi criado para lhe dar um melhor direcionamento na sua busca pelo despertar da consciência. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, para agora este. Sabe por quê? Nele nós falamos sobre a noite escura da alma, um período muito importante no seu aprendizado espiritual. E todo esse workshop foi criado para que você possa seguir esses passos de uma forma muito mais fácil e dinâmica e assim aproveitar ao máximo essa experiência que vamos passar juntos pelos próximos dias. E para isso é muito fácil. Deixa aqui embaixo o seu comentário, que assim nós podemos conversar sobre assuntos, sinais que a sua alma está lhe enviando e que você não está sabendo muito bem interpretar. E eu e o Shima vamos fazer de tudo para responder todas as perguntas. Combinado? Mas hoje nós trouxemos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o lado 2, que é o lado sombra da sua existência física neste mundo material. E para facilitar este processo de autodescoberta e você conseguir trilhá-lo de uma forma muito mais consciente, nós deixamos aqui embaixo um guia que são 5 passos para o seu despertar. E aí eles vão lhe dar uma perspectiva nova sobre a sua vida, em que você mesmo vai conseguir se autoanalisar. E a partir do momento que você se conhece, você age sobre uma vida de uma forma muito mais segura. Porque não são suas emoções e sentimentos que te controlam. Ao contrário, você passa a se compreender e assim agir de uma forma muito mais plena. Mas vamos direto ao ponto agora, que eu sei que você está curioso, que você está curiosa. Lado 2, será que isso existe? Primeiro, eu e Shima vamos esclarecer algumas coisas e assim você mesmo vai tirar as suas conclusões sobre a existência ou não deste lado 2. Pensa comigo, quando você acorda e olha no espelho, o que você vê? É você ou a sua imagem refletida no espelho? Durante o dia, você conversa com você mesmo diante deste espelho. Já refletiu sobre isto? Percebe que muitas vezes, desde a infância, você tem feito isto de uma forma consciente, ou até mesmo inconsciente. Houve alguma espécie de relacionamento entre você e a sua imagem espelho? Se tornaram confidentes? De repente, você vê este laço se estreitar, pois você criou um espaço para reflexão, análise e questionamento. Pode ser apenas por um momento, alguns instantes, mas pode ser até por horas seguidas. Agora eu quero te contar algo que ocorre logo após esta longa experiência diante do espelho. Você passa a viver a imagem que viu refletida. Pode estar onde estiver, em qualquer lugar, na rua, na cidade, no trabalho, até passeando, em qualquer lugar. Você veste a imagem que viu naquele espelho. Sempre que for refletir consigo mesmo, acabará vendo esta imagem e até conversará com ela como se esta imagem fosse você mesmo. Lembrará de se ver como se vê diante de um espelho. Veja como comporta, como se vê diante de uma situação, como relaciona, anda, abraça e até beija. Assim, você conhecerá o brilho do seu sorriso, a forma como demonstra sua tristeza, ou seja, a forma como age na alegria ou até na dor. Nestes anos de convivência mútua e inseparável, você criou na verdade, uma cópia fiel de si mesmo. E esta imagem está dentro de você, na sua consciência. Quer um exemplo das suas criações na frente do espelho?
Você tem uma personalidade única, uma imagem matriz, mas criou desde a infância vários personagens que foram se desenvolvendo ao longo do seu crescimento e a sua experiência de vida. Na infância, você foi a filha, o filho, depois foi se tornando a amiguinha, o amiguinho, foi crescendo e na adolescência se tornou a namorada ou namorado. Lembra da escola? Ali você foi aluno. E assim sucessivamente até a idade adulta, quando se torna professor, torna-se um engenheiro, artista, o advogado, a terapeuta. Lembra que nesse meio tempo você se torna a mãe, o pai, e depois disso o tio, a avó, o vô, uma infinidade de personagens com múltiplas funções. Cada personagem atua dentro da postura exigida para aquele momento. Estas são as faces das múltiplas personalidades que o indivíduo manifesta no seu dia a dia de forma contínua. E muitas vezes isso intriga até mesmo as pessoas mais próximas, quando, sem perceber, você se esquece que está num determinado ambiente. Nesse caso, você expressa um dos personagens que não é habitual para aquele momento. Então, na consciência de que há um ator ou uma atriz se apresentando como personalidade humana, é possível compreender a série de personagens que são e foram criados durante toda a vida, de acordo com o cenário que experimentou na sua rotina diária. Querem ver uma situação de um exemplo? Os filmes são criados com base nestas histórias, ou seja, baseados nas novelas humanas, com todas as suas nuances e aspectos. Em cada roteiro há um herói e um vilão. E se você parar para pensar, aqui está a revelação sobre a personalidade humana, sobre o mistério do lado 2. Nossas experiências giram em torno do instinto básico da natureza e estão ligadas à preservação e à segurança. É aqui que vemos a superação do personagem diante dos perigos e obstáculos. O final de cada história geralmente termina em prazer e realização. Esses estágios representam a vida cotidiana e envolve também a etapa atual do processo evolutivo que a humanidade alcançou até este momento da história. O quarto estágio decorre do aprendizado e da conscientização sobre os estágios anteriores, e assim a busca pelo conhecimento e a verdade sobre si mesmo torna-se marcante na vida daqueles que questionam a sua própria existência e sentem a necessidade de saber de fato quem são. A cristalização dos 3 estágios anteriores na consciência física ocasiona diversos bloqueios, pois, para prosseguir, é preciso quebrar paradigmas, como crenças, valores e velhos hábitos, que sustentam o ego inferior, mantendo-o na zona de conforto de onde jamais pretende sair. Se desejar avançar na busca pelo conhecimento, a personalidade humana terá o desafio de vencer a batalha que trava com o ego inferior, pois este é o personagem que está do outro lado da moeda, exercendo a sua influência e domínio desde o início da vida. E para vencer, encontra resistência, o que em alguns casos pode parecer intransponível. Por isto, a compreensão dos 5 passos tornam-se decisivos para superar estas barreiras que surgem no caminho do peregrino. Este ego inferior é o lado 2, a sombra da personalidade humana que foi criada para se proteger, e aqui que me refiro ao instinto de autopreservação e manutenção da condição física neste mundo. Toda reação negativa sinaliza apenas que naquele ponto se criou um sentimento de autodefesa frente ao desconhecido. Não é nada mais que isso. Você já percebeu como as pessoas agem em situação de conflito? E que muitas vezes elas agem com uma violência e de forma desenfreada? Em alguns casos, mesmo elas se considerando justas, agem com total
tal atrocidade. E ao final, parece que todos acordam de um pesadelo em que sequer lembram do que fizeram. Situações hipnóticas coletivas em que todos parecem anestesiados, como se estivessem agindo como num transe. Quantos crimes já foram cometidos e repetidos de uma forma idêntica logo após uma situação de comoção coletiva? Agora, vamos pensar numa situação que é muito conhecida por todos nós. O exemplo de Jesus, o Cristo. Se a gente parar para pensar nos acontecimentos relatados na Bíblia, vamos perceber que apenas 3 dias antes ele estava sendo aclamado pelo povo. Todos reconheciam o valor do aprendizado, da experiência, da troca, de todo o amor que ele propiciava. Apenas 3 dias depois, o que aconteceu? Ele foi aprisionado. E aquele mesmo povo que o aclamou, o crucificou, negou. Esqueceu de todos os sinais, de toda a contribuição, de toda a troca, de todo aprendizado, da lição de amor que ele mesmo tinha lhes dado. Você sabe que esse é um dos maiores exemplos de hipnose coletiva, onde emoções mal qualificadas se transformam numa turba desenfreada. Agora você percebe o quanto é importante nós ficarmos atentos ao nosso lado 2 e à hipnose coletiva? E eu te digo que a maior prova que você faz parte deste todo coletivo é a sua glândula timo. A sua glândula timo reflete todos os seus sentimentos. Quando você está triste, ela está muito mais encolhida. Mas ao contrário, quando você está feliz, ela se expande. Ela reflete todos os seus sentimentos. Ela é sua conexão com o mundo espiritual. E por ficar próximo ao coração, muitas vezes as pessoas até se enganam e pensam que aquela sensação é do coração. Mas é ela que está regulando esse todo. E é nela que te comprova que você faz parte deste todo coletivo. Porque ela traz todos os registros das doenças que ocorreram na humanidade. E ela que produz os anticorpos para lhe proteger das doenças mais conhecidas. Então, em que momento que surge o lado 2? Este seu lado 2, o lado sombra, surge quando algo lhe prova uma sensação de negação do amor. É quando nós nos sentimos aceitos e acabamos por buscar uma aprovação externa. Nesse momento, surge uma desconexão com a nossa real imagem. E nós partimos em vários pedaços. Colocar esse sentimento para fora é saudável, mas numa sociedade em que todos estão acostumados e aprendem a esconder os sentimentos, é importante ter essa conscientização para se aceitar, se compreender e, principalmente, não se julgar ou julgar o próximo. Lidar com esses com esses sentimentos e emoções, como se fosse um observador consciente que está ali, de frente para o espelho, permite o desenvolvimento da nossa inteligência emocional e da nossa inteligência espiritual. O segredo é não se abalar
com as coisas que acontecem no dia a dia. Ao você conseguir compreender essa faceta, você deixa de ser uma vítima de si mesmo, do seu lado 2, e passa a agir de uma forma muito mais consciente e principal. É importante que você entenda que você passa a agir de uma forma muito mais produtiva. Porque é este lado que te impulsiona a mudar as situações que te impedem de crescer. Mas se você tentar eliminar esse seu lado 2, ele passa a te controlar, a te manter inconsciente. Porque ele simplesmente não pode ser eliminado. Ele faz parte do seu aprendizado. Você só precisa aprender a trabalhar com ele. Aí você me pergunta, mas como assim? Sabe aquele momento que você dá um basta? Seja num relacionamento que está te fazendo mal, no emprego. Questões que sugam as suas forças físicas e espirituais, que te aborrecem, que te constrangem, que te angustia. É esse momento que o lado 2 consciente está agindo de uma forma muito positiva. É assim que vai se iniciar a sua transformação. E agora eu quero te dar uma dica muito importante. Se ao contrário, você perceber que está julgando as pessoas, que está caindo em situações de fofoca, nem que seja de pessoas famosas, não importa. Se isso de alguma forma está despertando o seu interesse, é sinal de que algo lá no fundo está lhe incomodando. E isso te aprisiona em si mesma. Porque é o que te incomoda nos outros que você precisa aprender a trabalhar em você mesmo. Mas como fazer isso? Comece a observar os seus pensamentos, os seus hábitos, as suas atitudes no dia a dia, o seu comportamento. Pare e pense quando surge um boato no seu local de trabalho, ou então algo que envolve os seus amigos, familiares. Qual é a sua forma de agir perante isso? Se você age de uma forma natural, escuta e guarda para você, você está agindo de uma forma consciente. Mas se ao contrário, você se envolve naquilo, você está deixando de controlar este seu lado 2 e deixando que ele haja, tentando te mostrar o que de inconsciente está lá no fundo, mas que você não está sabendo trabalhar. A partir deste momento, você vai perceber uma coisa. Nós temos dentro de nós o chamado cérebro reptiliano, que é a parte acionada que reage de uma forma instintiva perante uma situação de perigo. É o que assegura a nossa sobrevivência, o instinto mais primitivo do ser. Já o cérebro límbico, que é o dos mamíferos, é a parte que procura manejar as reações instintivas do cérebro reptiliano. Ele procura dosá-las, ativando ou desativando as reações emocionais. E aí tem o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida, que consegue analisar as situações de uma forma mais clara e direta. É ele que age quando você passa a utilizar a sua inteligência emocional e você passa a saber agir perante as situações, evitando que reações impulsivas possam estar de alguma forma equivocadas. A partir deste conhecimento, você passa a agir de uma forma muito mais harmoniosa,
Porque aquelas emoções negativas, os rompantes, elas desequilibram e afetam as moléculas do nosso corpo e criam miasmas no nosso corpo astral. E seus efeitos podem desencadear uma série de situações negativas, doenças e muitas outras coisas. O passo mais importante que você pode dar em direção a essa descoberta é a conscientização. Primeiro você tem que ter a ciência e você não tem que se culpar pelos momentos que já passaram e que fugiram do controle. Ao contrário, você precisa aprender a ver tudo de cima, como se fosse num filme, e você é o personagem, e você passa a se observar lá embaixo, você, as demais pessoas e tudo ao seu redor. Quando você faz isso, você está agindo com o seu corpo mental. E como consequência, você está agindo com mais luz, com mais sabedoria, criando luz e expandindo ela ao seu redor. Queria te dar uma dica muito importante. Você tem que ensinar as crianças a trabalharem o seu lado sombra, a não esconder sentimentos. Quando elas sentirem algo que não conseguirem compreender, elas têm que colocar isso para fora. Elas têm que procurar alguém que elas confiem para passarem a se entender. Porque no exato instante que você sentir essa sensação ou uma criança sentir e tentar esconder, está perdendo a sua consciência sobre o fato. Mas ao contrário, é importante que volte ao momento que desencadeou aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento oculto que motivou aquela sua reação. É importante que você reconheça esse sentimento e traga a luz da sua consciência. A partir do momento que você percebe o sentimento que estava ali e que foi escondido, você descobre qual é a história que está por trás dele, qual foi o momento que desencadeou a situação. E esse momento, muitas vezes, pode ser encontrado na nossa infância ou na adolescência, quando a maioria de nós aprendeu que sentimentos precisavam ser escondidos. Quando você compreender o momento que despertou aquela reação, vai conseguir parar de se julgar e parar de julgar o próximo. Você vai parar de transferir responsabilidade dos seus atos para os outros. Sabe que tem um sábio, um yogi indiano, ele é chamado de Sadhguru e tem vários livros escritos. Ele nos mostra de uma forma muito simples se nós estamos doentes de alguma forma. Imagina comigo, se sua mão começar a bater em você, não há dúvidas de que ela e você estão doentes. Não é verdade? Agora, se seus pensamentos, se suas emoções ficam o dia inteiro te cutucando, te torturando, te sufoca, você não está doente? Essa doença manifesta no corpo físico das mais diversas formas. Qualquer pensamento ou reverberação no nível mental, por menor que seja, altera toda a sua química corporal. Quando seus pensamentos estão imersos numa onda negativa, você está envenenado e se envenenando o tempo todo. Percebe? Doenças não são naturais, são sinais da alma, sinais que algo está literalmente errado. E na verdade, a dor serve para te ancorar no corpo físico. Você sabia disso? É uma forma de te manter vivo. Quando você vive mergulhado nesses pensamentos,
isso torna o seu padrão natural. E o que ocorre? O seu corpo interpreta isto como certo, como correto. E o resultado, ele reage produzindo sensações e situações que te mantêm naquele conforto. Porque é o padrão vigente. Se você gosta daquilo, ele produz ainda mais daquilo. E seu corpo reflete o que está no seu interior. Você percebe agora como o seu lado 2 atua tentando te proteger? O maior erro na busca espiritual é tentar eliminar o lado 2 da sua personalidade, ou seja, tentar excluir o ego inferior. Isto é impossível de acontecer. Basta lembrar que para se manifestar neste plano físico, é necessária a existência desse personagem. Percebe o quanto esse lado 2 também te protege na hora em que se vê diante de um perigo? Já viu em quantas ocasiões suas reações foram instantâneas diante de uma ameaça, uma agressão verbal? Lembra dos momentos críticos na sua vida em que teve que agir quase que impulsivamente diante de intrigas, fofocas ou traições? Como foram suas reações? Se você se visualizar de um ângulo mais acima de cada cena, é possível notar cada atitude, cada emoção ou cada reação. Quando você está no meio de um vendaval, no centro de uma poeira, nada se vê além da sua reação. Algumas vezes você se pode ver até transfigurado, totalmente transtornado e bem diferente do que você é normalmente. Neste momento, parece que ninguém te entende e o mundo inteiro se parece estar contra você. Não é assim mesmo? Pois bem, este é o seu lado 2 em ação. O personagem oculto que vive na sombra da sua personalidade e age sempre em sua defesa, mesmo que essa ação às vezes seja negativa e até destrutiva. Mesmo assim ela age, pois é a forma que entende como correta. É uma herança que adquirimos ao longo da evolução, daqueles tempos primitivos, onde aprendemos a desenvolver os instintos básicos para a nossa própria sobrevivência, como a alimentação, a reprodução e a proteção. Agora que você conhece este lado 2, qual é o seu lado 1 nessa história? Agora você vai reconhecer o lado em que vive a maior parte do tempo. Este é o personagem que atua de forma positiva diante da vida. É aquele que cria, sonha e idealiza. É o seu lado espiritual atuando na matéria. Realização é a sua bússola. É o personagem que brilha, irradia sua luz no ambiente, contagiando a todos com a sua alegria, carisma e vontade de superar. Qual é a diferença entre o lado 1 e o lado 2 diante da vida? O lado 1 se expressa através da atitude mental positiva e da inteligência emocional, tendo atitudes amorosas com tudo e com todos. Compreensão e compaixão são marcas desse personagem, enquanto o lado 2 atua de forma emocional sem controle, agindo primeiro e pensando depois, de forma totalmente egocêntrica. Já o lado 1, por sua vez, pensa, reflete e depois age. Na conscientização sobre esses dois aspectos da personalidade, é possível a integração saudável, pois se você apagar um lado da moeda, esta deixa de ter o seu valor de transação e deixa de ser a moeda de troca. Perde a função de ser. Portanto, tanto o lado 1 quanto o lado 2 são complementares e juntos formam a personalidade humana. Eliminar ou extinguir o lado 2 já não é o caso. Há que mudar os hábitos, reaprender a continuar a vida de forma consciente, desenvolver a arte de pensar, porque isso desenvolve o discernimento, no qual a possibilidade de cometer erros diminui consideravelmente. Até os casos psiquiátricos diagnosticados como bipolaridade podem ser melhor compreendidos dentro deste contexto espiritual. Os casos depressivos são os conflitos internos entre esses dois lados existenciais.
Os atos de suicídio indicam o fracasso da personalidade humana em conter esses oponentes e apaziguar as emoções descontroladas entre ambos. A personalidade humana, perdida em si mesma e vendo-se impossibilitada de reagir diante das explosões internas, entrega-se ao destino final, sem condições de evitar a atitude insana, simplesmente porque se vê na beira do abismo. A busca espiritual, neste caso, poderá amenizar e redirecionar este desequilíbrio psicoemocional desencadeado pelo desvio de conduta comportamental, ocasionando criar mecanismos e instrumentos providenciais para evitar uma tragédia que mais causa danos do que solução, isto visto do ponto espiritual. O lado 2 e suas ações ao longo da vida é resultado do personagem considerado o vilão da história, construído detalhadamente de forma consistente durante várias experiências na jornada da alma. Tem a função de proteger a personalidade ou a consciência física de se perder na dualidade, onde o bem e o mal não é a intenção original da sua prática, e sim o domínio da polaridade entre a energia positiva e negativa. Para que o lado 1 tenha sucesso em sua jornada humana, é preciso que haja um parâmetro para se atingir as metas traçadas na agenda da vida. E o lado 2 é esse outro lado da moeda, no qual o lado 1 vai se espelhar para poder se manifestar em busca da perfeição e realização do seu propósito de vida. É preciso compreender que o ego inferior tem sua função no plano físico da manifestação da alma. Cabe ao lado 2 ancorar todas as possibilidades de manter a forma material da criação, para que a ação espiritual tenha êxito em sua empreitada durante o seu mergulho na densidade física e sombria. É como uma vestimenta de reserva ou aquela emergencial. Se houver frio ou chuva, veste-se uma capa impermeável e com camadas de lã. Por desconhecer o aspecto espiritual, o lado 2 nega todas as possibilidades além da forma física. E é por isso que também o lado 1 se perde na escuridão da noite, quando se depara com a sua sombra durante a sua passagem pelo túnel da provação. É um choque. A sensação e sintoma que identifica os dois lados são também simples. O lado 1 rege pela força positiva, a lei do amor. E no caso do lado 2, pela força negativa e ação do medo. Uma constrói e une, a outra destrói e desagrega. Assim também como o lado 1 tem a sua morada no plano espiritual superior, o lado 2 tem seu habitat no plano umbralino, a camada mais densa do mundo espiritual. E é para este mundo denso do plano astral onde quase a totalidade da humanidade tem vivido sua existência após o desencarne do corpo físico. O lado 1 está constantemente em conexão com a sua alma, mesmo que inconscientemente, atuando também no plano espiritual intermediário e superior. As grandes inspirações que iluminam a mente e coração das personalidades que se destacam no mundo vêm deste mundo espiritual superior. É onde reside a sua alma peregrina. Como um reflexo do espelho, você cria também do outro lado da vida, e o que lá acontece também reflete na sua vida cotidiana como resposta aos seus anseios e desejos. Nada fica sem resposta, tanto para o bem quanto para o mal. A omissão diante da vida não exime a personalidade de sua responsabilidade, já que tem a sua agenda de vida escrita antes do seu nascimento. Este ato desencadeia sérias reações por parte da alma, que envia sinais e faz o chamado interior. A recusa em atender faz com que a vida da personalidade humana seja sacudida dos pés à cabeça. É o tratamento de choque. Para sair da inércia e do comodismo, a dor pode ser implacável. Ter consciência disto já alivia e ameniza o caminho do peregrino que busca a sua verdade interior, saber quem você é. Vamos fazer uma vivência? Faz assim, feche seus olhos
e sinta o seu corpo começando a relaxar. Respire bem suavemente, enquanto você sente os seus olhos começando a relaxar. E eles começam a descansar por alguns instantes. O seu corpo já quer se entregar a essa experiência e você começa a sentir os seus braços, os seus ombros bem relaxados. Essa sensação vai descendo e você sente o seu quadril, as suas pernas e desce suavemente, relaxando até o dedo dos seus pés. Ainda de olhos fechados, você vai olhar para cima e vai ver um céu todo azul. E vai sentir uma sensação de paz enorme. A brisa toca o seu rosto e você escuta as aves cantando lá no horizonte. Uma brisa faz cócegas no seu rosto. Você sente uma paz indescritível. Nada lhe impede. Tudo está disponível para você acessar. Vai chegar um tempo, talvez nem tão distante, que você vai aprender que foi mais amado do que imaginava. Mas na ânsia das emoções e do desespero, entendeu e julgou tudo errado. Vai chegar o dia que você vai descobrir que você pode ser pleno, que o mundo estava de braços abertos te esperando e você não enxergou, pois estava preso numa malha do que achava que deveria manifestar. Então, por mais que seus sentidos já estejam desgastados pela vida, perceba e sinta que há uma vida de luz que resplandece lá fora e te espera. Que há um local onde você pode ser amado, onde você pode ser amada e é. Nesse dia, quando você se olhar no espelho, você se enxergará. Neste dia, quando você olhar no espelho, você se enxergará e descobrirá o que é real. Você vai descobrir que é uma vida de alegria, de trocas e de união. E nesse dia você vai descobrir que é amor, que você é puro amor e que tudo foi criado em você para te tornar melhor. Para que você possa aprender com as experiências e nada disto é errado ou precisa ser escondido, apenas compreendido, e assim a experiência se faz de uma forma consciente. Então eu lhe peço, quando você olhar no espelho, descubra a si mesmo e veja o quanto você é e sempre foi amado e amada. Então, ame e ame-se. E nesse dia você vai descobrir o amor que Ele veio para nos dar. Ainda de olhos fechados, relaxa mais um pouquinho e sente essa sensação tomar todo o seu corpo. Começa a voltar bem devagarzinho. Mexe as mãos, mexe os pés bem calmamente.
Mexe os ombros. Dá uma boa espreguiçada. E abre os seus olhos. Agora, eu queria saber como foi essa experiência para você. Deixa aqui seus comentários e não esquece que nós preparamos um guia que vai lhe auxiliar nessa caminhada. Combinado? Se você acorda entre as 3 e 4 horas da manhã, ou mesmo quando olha para o céu, sente saudades, tem sentido uma sensação de urgência, sem explicação, ou tem tido períodos de insônias repetitivos, fique atento ao próximo vídeo, onde vamos falar sobre como os sinais da alma chegam até você. E no próximo vídeo você vai descobrir o que pode fazer para interromper os processos que bloqueiam a sua vida e iniciar um caminho em consonância com a nova realidade planetária. Espero que você esteja gostando do nosso workshop. Então, minha gratidão profunda. Namastê! E aqui ficamos e até o próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo no coração e aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, até mais.